Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Satchid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankhachakrasidharinam Sahasrashirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om. O Namastê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A nossa aula de Vedanta com o texto atual Yoga Sutras, direto do original, do sânscrito. E estudar o sânscrito, o texto no original, ele é muito importante, porque as palavras não têm uma tradução direta, né? A palavra, ela tem uma espécie de uma essência, e que a gente precisa entender o contexto que ela está colocada, e ainda mais, se tratando de sutra, que a palavra pode ter mais de um significado, a gente precisa entender qual é a visão que o mestre ele está transmitindo. E esse é um ponto muito importante do estudo de Vedanta, é que ele traz uma visão com base em um conhecimento que está diretamente relacionado à nossa lógica e à nossa experiência. Toda essa sessão, que se divide em duas partes, né? O mantra Om, que será explicado mais à frente, e o conhecimento de Ishvara, tudo que a gente viu até aqui, não pode ser negado. Olhando para esse mesmo universo, sem modificar o que já é, a gente enxergou algo que é extraordinário. E é visto como um segredo porque está na cara das pessoas, mas mesmo assim não é visto. Quando a gente entra no processo espiritual e faz alguns ciclos de estudo, e o estudo vai apontando para algo que está além do corpo, para algo que está além dos sentidos, para algo que está além da respiração, para algo que está além até mesmo desse pensamento fazedor. E é muito interessante esse, entre aspas, esse apelido que a gente dá para esse pensamento, porque ele é mais um pensamento da nossa mente que é revelado pela nossa natureza, mostrando que aquilo que a gente é essencialmente, a nossa verdadeira natureza, está além e não afetada por esse fazedor. Porque como a gente viu em aulas passadas, existe uma distinção a ser feita. Como seres humanos, estamos sobrevivendo, mas também nos relacionando. E para que possa haver uma relação, precisa ter dois componentes. Um sujeito, o conhecedor, e um objeto, aquilo que é conhecido. Sendo que aquilo que eu sou é o conhecedor, porque eu conheço. Mas eu conheço corpo, eu conheço mente, eu conheço fazedor. Então, a minha natureza, pela minha lógica, pela minha análise, está além
das faculdades da minha própria mente. E isso nos mostra que aquilo que eu sou, essencialmente, não é afetado por nada, porque o que é afetado é o corpo e o que é afetado é a própria mente. Isso tem uma lógica, isso fala daquilo que eu sou e em um nível não pode ser negado. Quando a mente está perturbada, existe uma confusão, porque eu digo, eu sou ansioso, eu sou raivoso, eu sou um fracassado em alguns momentos. Só que tudo isso são ondas que nublam a nossa visão da nossa verdadeira natureza, da nossa essência. E todo o texto, todo esse processo de yoga meditação visa levar a tua atenção para esse reconhecimento interno, dando a você, por você mesmo que vai se guiar, a experiência, nem que seja por alguns segundos, de se ver livre da problemática do corpo, da problemática da mente. Nesse nível, Vedanta, novamente, é algo extraordinário, porque você se vê como uma pessoa livre da problemática da vida, mas não negando a problemática da vida, do corpo, da mente, que é verdade, são complexos, tem problemas, mas aquilo que você está além. Portanto, você não tem um problema fundamental. Você não tem uma carência que precisa estar vivendo a sua própria vida numa correria e numa luta diária para estar bem. Basta você reconhecer a base da tua experiência. Basta a mente conseguir fazer essa distinção entre aquele que é o conhecedor, o experienciador, e tudo aquilo que é experienciado e que é conhecido. Esse é um nível que a gente precisa chegar para enxergar, e os textos, assim como o Yoga Sutras, vai nos levar a esse entendimento pela nossa própria experiência. E as palavras, elas vão apontando uma direção. Assim como a nossa análise, com base no texto, também fez isso. Porque quando a gente fala assim, mas eu não sou o corpo, parece tão estranho, né? Só que, se a gente analisar, o coração está batendo, em sono profundo, a respiração está funcionando, e eu não posso dizer que fui eu, porque eu estou ali, a mente apagou em sono profundo. Mas toda a programação do corpo, ela continua ali funcionando. Toda essa programação da vida, essas ordens que estão completamente conectadas, elas funcionam independente do meu ou do seu desejo. E a ordem biológica está conectada com a ordem fisiológica, a ordem fisiológica está conectada com a ordem psicológica, e essas ordens estão conectadas com a ordem do Dharma. Toda pessoa tem um senso daquilo que é certo. Até mesmo uma pessoa que escolheu um caminho muito prejudicial, né, como um delinquente, vamos chamar assim, essa pessoa tem um senso daquilo que é certo. Só que a mente confusa se abraça em várias justificativas. Eu nasci pobre, e por eu ser pobre, é justificado eu tentar tirar o do outro. Eu tenho muitas dores porque o meu pai me rejeitou. E devido a essa rejeição, é validado machucar o outro. Às vezes, isso não é consciente. Isso é completamente inconsciente. Pode ter certeza que uma pessoa que causa dor no outro é uma pessoa que tem uma dor muito grande. Uma pessoa que, para se sustentar, precisa diminuir o outro, é uma pessoa que tem uma insegurança muito grande. Só que essa estrutura social, ela não resolveu isso
porque as pessoas têm muito prazer, muito acesso a ter muita segurança, por assim dizer, e mesmo assim impera uma insatisfação, impera um descontentamento, impera uma perturbação. E esse chacoalhar nos leva a uma outra direção. E essa outra direção, que é o processo espiritual, começa a mostrar a realidade do que é a vida. A realidade que esse controle que a gente acha que tem, ele é uma ilusão fruto de uma ignorância enorme. A gente tem decisões e escolhas que a gente pode fazer. É o que a gente faz. Escolher o que a gente vai botar para dentro do corpo, escolher o que a gente vai botar para dentro da mente, escolher se a gente vai ficar com o corpo parado, se a gente vai movimentar mais o corpo. Pequenas escolhas. Reconhecendo nessa grande ordem a nossa limitação até mesmo para tomar pequenas decisões. Mas mesmo assim, nessa ordem de funcionamento tem um espaço que reconhece a nossa própria limitação. E é por isso que a gente consegue sobreviver aqui, mesmo com tanta ignorância. O nosso corpo, a nossa mente, a vida como um todo tem, por assim dizer, uma certa programação, uma certa ordem de funcionamento que nos protege. Porque se eu coloco um dedo na tomada e tomo um choque, tem algo dentro de mim que apita e diz, opa, tem algo errado aqui, porque esse algo errado, ele me causa uma dor. E a dor é um sinal que aquele caminho pode ser o melhor para mim, pode não ser o melhor para mim. Da onde vem tudo isso? Isso vem com a nossa programação. E, portanto, para matar a inteligência do universo, e matando essa inteligência do universo, muitas vezes a vida perde o sentido. Porque será que o sentido da vida é come, bebe, seja feliz? A pessoa que vive assim, come, bebe, seja feliz, é um infeliz. Porque comer e beber não traz felicidade para a pessoa. Ou será que a proposta de vida é buscar somente poder e dinheiro e prazer? Poder e dinheiro e prazer. Porque quanto mais poder, quanto mais dinheiro e quanto mais prazer eu tenho, mais eu amenizo o sofrimento. Só que, como eliminar o sofrimento? Talvez eu até possa diminuir. Mas a verdade não é essa. Porque tudo que a gente alcança aqui nessa vida tem um outro lado. Portanto, algo muito inteligente a se fazer é buscar a simplicidade. E a simplicidade está longe de uma miséria. Mas está naquilo que realmente eu preciso. O que realmente eu preciso? Porque tudo mais que eu tenho, que eu não preciso, isso acaba se tornando um fardo para mim. Então, buscar essa simplicidade é algo muito prático, que vai nos dar tempo para olhar para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa para nós, para todos nós, é encontrar essa felicidade que não é mais tirada da satisfação de um desejo. Porque assim como o desejo pode ser satisfeito, o desejo pode não ser satisfeito. Na maioria dos textos, quando é falado em desejo, a raiva vem junto. Porque a raiva, ela é fruto de um desejo obstruído. Então, uma pessoa que é compulsiva é uma pessoa que está sempre oscilando emocionalmente. Na euforia, quando as coisas dão certo, e a gente sabe que não é tudo que vai dar certo, ou sentindo raiva, ódio, ressentimento, quando as coisas não estão dando certo. Só que, se eu me coloco na vida sem essa pressão de extrair felicidade de trabalho, de extrair felicidade de uma esposa, de um marido, sem extrair, buscar isso como a fonte sendo algo externo a mim, eu estou livre das pessoas, das situações e objetos. Estar livre não quer dizer se afastar, não quer dizer
odiar, não quer dizer diminuir, mas eu tô livre. Um exemplo que eu gosto muito de falar é a pessoa que não é compulsiva por comprar e vai num shopping center. Qual o problema? Qual o problema de ir num shopping center? Nenhum. A pessoa que não tem a compulsão não é porque tem uma luz mais forte, não é porque tem a propaganda na rede social, o método único, exclusivo, que vem de um país desconhecido, que já salvou a vida de não sei quantas pessoas. Isso não muda nada, porque o que impera é o intelecto dessa pessoa. E o intelecto está alinhado com a sua parte emocional também, reconhecendo que se eu quero encontrar uma paz permanente e um contentamento inabalável, não é fora de mim que eu vou encontrar, e sim no reconhecimento da minha natureza. Porque a minha natureza, aquilo que é essencial não é aquilo que vai e vem. E se não vai e vem, não muda. E se não muda, não é afetado por nada. E aí a gente volta para a nossa grande discussão do conhecedor e conhecido, daquele que experimenta e daquilo que é experimentado, que é lógico, que é racional, que é experiencial. Mas, mesmo sendo o conhecedor, a gente está lidando, se relacionando com algo. E aqui vem mais um aprofundamento dessa visão, que ela vai se construindo aos poucos. São em níveis que a gente vai aprendendo. Então não se prenda a nenhuma palavra especificamente, porque as palavras mudam de um texto para o outro. A mensagem vai ser a mesma, seguido por caminhos diferentes. Quando a gente fala do todo, a gente vai falar de Ishvara, porque o todo sendo ordenado, colocado em uma ordem, isso nos pressupõe inteligência. E se existe inteligência para ordenar o universo como ele está ordenado inteligentemente, é necessário haver um conhecimento. Porque sem um conhecimento, como é que a gente vai colocar as coisas em ordem para que as coisas funcionem? E principalmente, a nível do universo, funcionem do jeito que é, com tanta perfeição. O imperfeito é o perfeito do universo. Só que, para que tenha conhecimento, esse conhecimento necessariamente precisa vir de um ser consciente. Então, essas ordens do universo necessitam de um ser consciente. Ordem, como a gente viu, é uma lei, é uma regra. E toda lei tem um autor. E mais do que isso, para essa lei se valer, é necessário ter um agente validador. Como o exemplo que foi dado da ultrapassagem perigosa. Se não houver um agente validando a lei, você pode botar no papel que é proibido. E as pessoas vão fazer e nada vai acontecer. Só que aqui nesse universo, as consequências vêm e virão. A gente não tem como estar fora dessas leis de funcionamento. Eu não tenho como anular a lei da gravidade só porque eu não gosto. Eu não tenho como desqualificar a lei psicológica, né, de ter uma situação impactante, que essa situação impactante se torne um trauma, uma marca profunda na minha mente inconsciente. E sempre quando eu vejo uma situação parecida com o que eu vivi, que foi traumático, o meu corpo já se acelera. A minha respiração já se acelera. Eu começo a suar frio. Eu não, né? A pessoa começa a suar frio. Então isso é a lei psicológica. Houve uma situação que aparentemente te trouxe um perigo muito grande. Esse perigo foi tão profundo que marcou a tua mente. E essa marcação criou um trauma. Portanto, sempre que você vivendo a sua própria vida, você se depara com algo parecido, a tua programação ela vai acessar não só a memória, mas também a tua fisiologia vai se associar àquela memória. E o coração acelera, a pupila dilata, a pessoa transpira.
e tudo mais. Ah, mas eu detesto isso. Pode detestar. Essa ordem, essa lei de funcionamento, ela transcende a sua pessoalidade, porque ela é impessoal. Assim, essas leis, elas precisam necessariamente de um ser consciente, porque tudo que está agrupado inteligentemente necessita de conhecimento, e conhecimento precisa vir de um ser consciente. E o nome desse ser é Ishvara. E até aqui é fácil de entender. Só que quando a gente aponta assim, então, Ishvara, aquele que tudo governa. Por uma falta de palavras, né, a gente é obrigado a usar aquele, ele, poderíamos usar ela, aquela, porque Ishvara, ele não tem um sexo. E Ishvara, ele também não é uma pessoa. Porque se Ishvara fosse uma pessoa, Ishvara teria que ter um ego. E todo ego, ele tem gostos e ele tem aversões. Então, se Ishvara fosse uma pessoa com gostos e aversões, o universo não seria justo. O universo não seria do jeito que ele é, ordenado inteligentemente. Porque a ideia de uma pessoa ajudando os bons e punindo os maus é, no mínimo, algo muito estranho, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. E coisas boas, em alguns momentos, acontecem com pessoas ruins. E como é que tu explica algo dessa natureza? Então a mente, ela se obscurece para não pensar sobre certos fatores. E para muitas pessoas, a crença é o suficiente para satisfazer a sua espiritualidade. Só que se a gente pensar racionalmente, começa a haver buracos no nosso entendimento. Então, onde que Ishvara está? Né? Porque a gente vai perguntar. Ele é aquele que tudo governa. A gente entendeu uma perspectiva, a gente teve uma visão do poder de Ishvara. Através do quê? Do conhecimento, não da crença. A gente não está trabalhando com crença aqui. Você, pelo seu conhecimento e a sua análise do que é o universo, você entendeu que não é você que está no controle. E que todas essas ordens demandam de um ser consciente. O nome desse ser é Ishvara, aquele que tudo governa, que faz com que essas leis estejam vigentes em qualquer lugar. Então a gente precisa entender um pouco mais, porque Ishvara está em todo lugar, porque no Japão essas leis funcionam, dentro do oceano essas leis funcionam, no espaço essas leis funcionam. E a pergunta é, aonde que está Ishvara? Porque eu olho para todo lugar, eu enxergo o seu poder. Toda a glória desse universo é o poder de Ishvara. Tudo que é glorioso é o poder de Ishvara. Porque a gente vai ver, não está no controle. Imagina ter um intelecto muito aguçado, uma inteligência muito aguçada. É óbvio que existe um esforço para desenvolver isso. Mas tem uma parte que não é o seu esforço, foi dado a você um instrumento. Foi dado a você um corpo, um atleta de alto rendimento. Essa pessoa nasceu e o corpo foi posto à sua disponibilidade. Todo esse universo foi posto à nossa disponibilidade. Não foi a sua mãe, a minha mãe, meu pai ou uma pessoa que criou isso. Nós somos partes dessa criação que é chamada de universo, que é composta por corpo, mente e tudo que está aqui é o universo. Então, se a gente quer conhecer Ishvara, a gente precisa entender como que algo é criado. Como que Ishvara, então, disponibilizou, doou esse universo, porque não fui eu. Então, e a gente vai olhar como que uma criação se dá.
Se a gente pegar algo que não é natural, como uma casa, e a gente sentasse no jardim e ficasse esperando, né? Vamos supor que a gente tem um sonho. Eu tenho um sonho de uma casa. E a gente senta no jardim ali, fica olhando, e vamos ficar sentado aqui. E a gente esperasse um mês, um ano, 10 anos, 30 anos. Os tijolos, eles não iam ser postos no lugar. As paredes, só pelo nosso desejo, elas não iam ser erguidas. O telhado não ia ser colocado. Enfim, não teria casa. Por mais que tivéssemos o desejo, por mais que a gente fosse muito paciente e ficasse esperando, porque do nada, nada acontece. Agora, para fazer uma casa, é necessário 2 ingredientes. Um deles, o material, porque sem o material a gente não constrói casa. Então, basicamente, a gente precisa de tijolo, barro, água, ferro, plástico e madeira. Basicamente, uma casa é feita de barro, água, madeira, ferro e plástico. Sem a matéria-prima, não é possível. Só que a matéria-prima, sozinha, não se coloca em uma ordem. Não se coloca. Tanto é que a casa não é algo natural. Uma caverna, você pode dizer, está ali, foi moldada por milhões, bilhões de anos, não importa, mas está ali. Agora, a casa não é natural. Isso quer dizer que os elementos, eles não se colocam em uma ordem inteligente sozinhos, ou só pelo nosso desejo. Precisa de um segundo fator para que essa casa possa ser construída. Ou seja, alguém que tenha o conhecimento para fazer essa casa. Alguém que tenha inteligência, ou pode ser várias pessoas que tenham a inteligência. Então, uma casa, ela é construída com 2 fatores, ou seja, ela tem 2 causas. Uma causa material e uma causa inteligente. Ou seja, tem a matéria-prima, mas é necessário um ser consciente, dotado de conhecimento, para ordenar os materiais de tal forma que a casa possa exercer a sua funcionalidade. Porque senão, não é possível. Então nós temos a matéria-prima e a inteligência, que só pode vir do conhecimento, e o conhecimento só pode vir de um ser consciente para agrupar, para ordenar os materiais de tal forma que nós podemos ter o quê? Uma criação. E assim a casa, ela é uma criação. E toda criação tem 2 causas. Uma causa material e uma causa inteligente. Lógico, real é a nossa experiência. Uma bicicleta é assim, uma corrente de ouro é assim. Então, a gente precisa entender uma coisa. Aquele que é o fazedor, aquele que é o criador, que coloca em ordem inteligente, também é o conhecedor. Dessa maneira, o fazedor da casa, o criador da casa, é também o conhecedor de toda a casa. Porque é necessário conhecimento para ordenar a matéria-prima, para que a matéria-prima possa exercer a sua funcionalidade. Ok? Entendido? Tenho certeza que sim, porque não é difícil, é a nossa experiência. É só contemplar qualquer objeto dessa criação. Essa é a mesma conclusão que a gente vai ter. Mas agora vamos olhar para algo natural. Como, por exemplo, a nossa capacidade de visão. Para a gente ver e determinar um objeto é algo extremamente complexo. Porque a luz do sol precisa iluminar o objeto. A visão capta a luz do sol,
que toma a forma daquele objeto, que vai para o nosso olho, para a nossa retina, para o nosso nervo óptico, que vai para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro e que se transforma em um pensamento. E dessa maneira, a gente está vendo um pensamento na forma de qualquer objeto. Então perceba a complexidade dessa ordem totalmente inteligente, que para a gente fazer algo muito simples, que é ver. Agora imagina a complexidade enorme que é o nosso corpo, a colocação dos órgãos, postos em cada parte, ordenados inteligentemente no nosso organismo, para que o nosso organismo possa funcionar. Então, aquilo que não é natural e aquilo que é natural estão conectados em uma ordem inteligente. E se existe inteligência, é necessariamente necessário existir conhecimento. Porque uma casa, por mais que exista o desejo, os materiais não se colocam sozinhos em ordem. É necessário um criador, um fazedor. E esse fazedor é o mesmo conhecedor para poder criar a sua obra, que no caso é a sua casa. Isso para algo que não é natural. Mas para algo natural, a lógica é a mesma. É necessário um criador, um fazedor. E esse fazedor necessariamente é o conhecedor. Portanto, se todo esse universo está ordenado inteligentemente, isso demanda conhecimento. Conhecimento do todo. E o conhecimento do todo só pode vir de um ser consciente, porque os materiais por si só não se colocam sozinhos em uma ordem. Imagina uma televisão. Ao montar essa aula eu pensei bastante na televisão, sabe? Porque como é incrível que uma tela possa manifestar ali uma imagem, sons, cores e movimento, sabendo que por detrás daquilo ali tem ferro, tem cobre, tem vários elementos que eu não saberei descrever para você. Mas se a gente olhar um componente eletrônico, é algo extraordinário. Porque são colocados certos elementos em uma determinada ordem que faz com que a gente possa usar um computador, que faz com que a gente possa ver, escutar ali a própria televisão. E isso a gente não cogita que isso foi construído do nada, porque do nada vem. Mas a mente sem profundidade cogita que o universo veio do nada e o universo não tem inteligência, é tudo burro. Mas através dessa análise não tem como, porque aqui ninguém está te pedindo para acreditar em nada. A gente está usando a lógica. Uma coisa criada é o quê? Uma coisa ordenada inteligentemente, cujas suas partes foram colocadas para que aquele objeto possa exercer uma determinada função. Ok? Ok. Só que toda criação demanda de duas causas. Uma causa material e uma causa inteligente. E para que os materiais sejam postos nessa ordem, demanda conhecimento. E o conhecimento ele só pode vir de um ser consciente. Portanto, todo esse universo é uma criação. Porque está tudo posto numa ordem perfeita de funcionamento. E se está em ordem, demanda conhecimento. E se demanda conhecimento, esse conhecimento necessita vir de um ser consciente. E o nome desse ser consciente é, novamente, Ishvara. Então, Ishvara não é somente aquele que tudo governa as ordens de funcionamento.
Ishvara também é o Criador. Só que Ishvara sendo o Criador, agora vem outro nível de entendimento. Ele também é aquele que sustenta e ele também é aquele que destrói. Porque ele detém todo o conhecimento. É o mesmo que cria, é o mesmo que sustenta, é o mesmo que destrói. Agora, como entender essa perspectiva mais profunda de Ishvara? Porque a gente vai entendendo em níveis para a gente ter o conhecimento do que é Ishvara. E entendendo o que é Ishvara, você vai entender o que é o universo. Qual é a realidade do universo? Porque Ishvara não está separado de nós. E nós somos uma parte desse universo. O universo compõe tudo, é o todo. E a gente vai ver que o todo é Ishvara. Portanto, a gente não conseguiu responder ainda onde está Ishvara. A gente está olhando para tudo aquilo que é extraordinário. E agora, trazendo uma lógica também, a gente está vendo que toda a criação demanda de um ser consciente, cujo o Criador é o mesmo conhecedor. E se Ishvara criou o todo, tudo, porque a gente chegou aqui, isso tudo já estava sendo criado, Ishvara também é o conhecedor de tudo. É a fonte, a semente de todo o conhecimento. E isso bate com as ordens, porque as ordens permeiam todo o universo. São leis impessoais. Então, Ishvara, sendo o conhecedor de tudo, ele tem a capacidade de gerir todo esse universo, de manter esse universo nessa ordem impessoal e universal. Uma das possibilidades da criação seria através do que muitas vezes é apresentado para nós. Do nada, o universo veio. Mas como que o universo poderia vir do nada se o universo é algo? E algo só pode vir de algo. Não pode vir do nada, porque do nada nada acontece. Então será que Ishvara criou o universo como uma mágica? Ishvara é um mágico, porque isso é uma forma de criar, né? Um mágico. Aqui não tem nada, aqui na minha mão. Aí eu faço o quê? Eu boto a mão aqui e do nada vem uma pomba branca. Oh, que grande mágica! A mágica é um truque. Então, a mágica é um truque. Então, será que Ishvara é um mágico? E Ishvara é uma pessoa com poderes, foi lá e do nada trouxe tudo. Como que pode tudo vir do nada? Com um pouquinho de racionalidade, a gente não consegue aceitar isso. E a não aceitação de algo que é explicado para nós sem uma lógica, sem algo que bate com a nossa experiência, leva a algo muito triste, que é a negar toda a espiritualidade. E quando a pessoa ouve falar, ela sente o cheiro de algo que ela ainda não entendeu, ela vai negar. Meu exemplo, quando eu comecei a ouvir a palavra espiritualidade, eu me afastava, por não entender o que era. E passando muito tempo, passei a refletir que era aquilo que eu estava buscando. Mas o não entendimento leva à negação de algo que a gente quer entender. Porque a gente não para refletir. Quando a gente ouve falar sobre aquele que tudo governa, a mente, ela já se fecha e diz, opa, eu quero escutar sobre meditação, a parte mais técnica, mas essa parte não me interessa muito. E como professores, a gente respeita muito a pessoa, mas vai chegar um momento dentro do seu processo espiritual que o relacionamento com Ishvara é fundamental. Vai chegar em um momento do seu processo espiritual que o seu relacionamento com Ishvara é fundamental. Por isso que o mestre colocou que você vai encontrar esse samadhi, essa profunda absorção por outros samadhis. Enfim, ele deu várias etapas que a gente já falou sobre isso. Ou
E por isso que a gente chegou nessa discussão, ou pela entrega a Ishvara. Pelo reconhecimento daquilo que é Ishvara, você vai reconhecer a sua natureza. E aí bate com aquela frase famosa de Vedanta, Tattvam Asi. Você é aquele. E aquele está apontando para Ishvara. Ou seja, a identidade do sujeito, do conhecedor, que é o sujeito e objeto, é a mesma, é idêntica. Sendo que aquele que em um nível é diferente de você, porque Ishvara é o Todo-Poderoso, é aquele que tudo governa e você não governa nada, tem uma diferença. Mas num nível absoluto de existência, a realidade é uma única. Por isso, Advaita Vedanta é uma única realidade, sem uma segunda. E isso já é bem mais profundo, que não é o tópico agora, mas é onde a nossa mente está sendo levada. Portanto, onde está a Ishvara? E para descobrir onde está a Ishvara, a gente precisa entender como Ishvara criou esse universo. E Ishvara não criou o universo através de uma mágica. Do nada o universo veio, porque do nada nada pode existir. Então, Ishvara criou o universo. Agora, a tradição védica vem com mais um ponto que é extraordinário. Através de si mesmo. E vamos entender a lógica desse pensamento. Porque o universo precisa de duas causas. Uma causa material e uma causa inteligente. A causa inteligente a gente já entendeu, é Ishvara. Só que falta o material. Então, pensa só. Ishvara, o ser inteligente, precisa do material para construir esse universo. Só que ele pegou o material da onde? Quando a gente fala da onde, a gente está apontando para algum lugar. Só que um lugar pertence ao universo. Se a gente apontar em algum momento do tempo, então lá no início, Ishvara tinha o material disponível e trouxe para cá. Lá no início também é parte desse universo, porque tempo, espaço, localização é tudo parte desse universo. Então o Ishvara não pode pegar o material do universo de algum lugar, porque algum lugar é o universo. Não pode ter pego o material em algum período de tempo desse universo, porque tempo também faz parte da criação desse universo. Então Ishvara não pode ter pego o material de algum lugar. E aqui vem a conclusão errada sem Vedanta. Então ele veio do nada. Só que do nada, nada existe. Então, antes dessa manifestação, não existia nada. Tudo que existia era Ishvara. Vamos fazer de novo essa parte. Antes dessa criação, não poderia não existir nada. Porque se não existisse nada, do nada não pode vir um tudo. Então, antes dessa manifestação, o que existia era somente Ishvara, como uma semente, como a realidade por causa da qual todo esse universo se manifestou. Então, antes dessa criação, nada não é uma possibilidade, porque do nada, nada vem, nada acontece, nada vai existir do nada. E assim, antes dessa criação, tudo que existia era somente Ishvara. E assim, Ishvara, para criar esse universo, ele é a própria fonte, é o próprio material que cria, que sustenta e que destrói também esse universo. Porque quando esse universo termina o seu ciclo, ele se dissolve e volta para a sua fonte, como uma flor, que tem uma duração. Tem um tempo, a flor se manifesta,
tem um tempo que ela se sustenta, ela começa a envelhecer e ela morre. Só que a morte é um retorno à fonte. Nada mais do que isso, porque os elementos daquela flor não desaparecem, voltam para sua base. A flor se transforma porque existe uma base que sustenta aquele movimento. Todo esse universo que está se movimentando, ele tem uma base. Ele tem uma semente que sustenta todo esse movimento. E quando o universo se dissolve, ou quando um pequeno objeto se dissolve, ele não volta para o nada, porque do nada nada acontece. Ele volta para a fonte de tudo o que existe, que é o próprio Ishvara. Então, Ishvara criou o universo a partir de si mesmo. E como entender isso na prática? Com um exemplo. Imagina que uma aranha, quando cria a sua teia, a aranha é a fonte, é o fazedor, é o criador da sua teia, a criadora, e também a conhecedora, para colocar aquela teia em uma ordem, de tal forma que a teia possa executar uma função. E depois de um tempo, aquela teia é desfeita. Assim a aranha é a criadora, aquela que sustenta e aquela que destrói a sua própria teia, criando, tendo material a partir de si mesmo, sendo a causa material e a causa inteligente, porque qualquer coisa colocada de maneira inteligente, de maneira ordenada, demanda um fazedor, um criador, demanda inteligência. E o fazedor é o mesmo do conhecedor. E esse conhecedor, esse conhecimento, necessariamente demanda um ser. Então, todo esse universo demanda um ser consciente. E esse ser consciente, ele é aquele que cria, aquele que sustenta, aquele que destrói, criando a partir de si mesmo, não pegando o material de um outro lugar, porque lugar faz parte desse universo. Ele não pode ter pego de outro lugar, porque se existe outro lugar, por que não existir outro Ishvara que criou este Ishvara, que criou esse universo? Não, mas é que ele está no céu e criou esse universo. Tá, mas e para ele criar o céu, onde que ele estava antes de criar o céu, para ele ir para o céu, para ele criar esse universo? Não, ele estava então no inferno. E do inferno ele criou o céu, e do céu ele criou a terra. Tá, mas então, quem criou o inferno? Para que Ishvara pudesse ir para o inferno, para criar o céu, para criar a terra? É uma pergunta infernal. Como diz o Swami Dayananda, não tem uma resposta lógica, porque um leva para o outro, leva para o outro. Então a tradição, ela nos aponta para um outro caminho. Ishvara não pegou material de algum lugar. Ishvara é a realidade por causa da qual tudo existe e de si mesmo criou, manifestou todo esse universo. Mas aqui esse exemplo da aranha tem um problema, porque existe uma separação entre aquele que criou e a sua criação, porque a aranha é separada da sua teia. E Ishvara, ele não é separado desse universo. Ishvara é iminente, é transcendente também. Ishvara é o criador, aquele que sustenta, aquele que destrói. Ishvara é o doador, a fonte de todo o conhecimento, a semente que é a realidade por causa da qual esse universo existe. E como que a gente vai entender essa parte? De forma muito bonita e extraordinária. Imagina uma montanha, imagina, uma grande montanha. Imagina que embaixo dessa montanha tem muitos carros.
Agora imagina que nessa montanha com muitos carros você tem o poder de voar e simplesmente você voa pelo céu e você passa pelos carros, você passa pelas pessoas, você passa por uma cidade e você enxerga um grande oceano que reflete a luz do sol com os pássaros e tudo magnífico. Imaginou? Agora retorna aqui a nossa aula. No seu sonho, da onde vem o material do sonho? O material do sonho vem de você. Da onde vem a inteligência para criar essa conexão, essa realidade? Vem de você. Então, todo sonho vem do sonhador. E o sonhador, para o sonho, ele é iminente, ele está em todo lugar. Porque o sonho é uma manifestação do sonhador. O sonho é o sonhador. Mas o sonhador, ele não é o sonho. Porque quando você não está sonhando, você existe. Ou seja, em níveis de realidade, o sonhador é absoluto em relação ao seu sonho, que se manifesta, é criado. Você criou a montanha. A montanha durou um determinado tempo. E quando você acordou, a montanha foi destruída. Ou seja, todos aqueles elementos que compõem a montanha, que compõem o seu sonho, eles retornam para a sua fonte, que é o sonhador. Portanto, o sonhador, ele é iminente para o sonho. Ele está em todo lugar desse sonho. Mas o sonhador, o sonho é o sonhador. Mas o sonhador não é o sonho. Porque o sonhador existe mesmo quando o sonho não existe. Assim é a ordem de realidade de Ishvara frente a esse universo. Como o sonhador e o seu sonho. Esse universo não é um sonho. Mas a nível de realidade, é assim que Ishvara é compreendido. Como o sonhador de um sonho. Então, aonde você olhar, Ishvara está presente. Todas as glórias desse universo, a sabedoria de um sábio, a inteligência de uma pessoa inteligente, porque demanda desse instrumento que foi dado, desse instrumento que foi colocado em ordem. E se está em ordem, demanda um conhecimento, e o conhecimento só pode vir de um ser. E esse ser é Ishvara. Só que esse ser não é uma pessoa. O que é Ishvara? É todo o universo. Tudo que é ordenado inteligentemente é Ishvara. Então Ishvara é a própria ordem biológica, fisiológica, psicológica, a ordem do karma, a ordem do dharma. É a forma de Ishvara. É a inteligência de Ishvara. Ishvara é o pai. Ishvara é a mãe. Ishvara é a luz que nos guia. Ishvara é o primeiro professor. Ishvara é a fonte de todo o conhecimento. Porque aquele que cria é aquele que conhece. E aquele que cria todo esse universo é aquele que tem todo o conhecimento desse universo. Então Ishvara é o primeiro professor. Ishvara é a visão. Ishvara é o poder de digestão. Ishvara é a memória. Ishvara é o homem. Ishvara é a mulher. Ishvara é o ciclo da vida. Ishvara é o extraordinário aqui nesse universo. Ishvara é tudo o que existe. Portanto, quando uma pessoa pergunta, os Vedas são monoteístas ou politeístas? Nenhum dos dois, porque não existe um Deus. Mas tudo que existe é Deus. Tudo que existe é Ishvara. E você não chega nessa visão pela crença. Você chega nessa visão pela lógica, pelo conhecimento. E você se torna uma pessoa devocional devido ao conhecimento de Ishvara.
Porque a partir de agora, tudo é Ishvara. As suas grandes vitórias, todas as influências externas são Ishvara. As suas derrotas são Ishvara. A fonte doadora de tudo que existe é Ishvara. Portanto, o Ishvara, esse relacionamento com o Ishvara é fundamental para que você possa levar a sua atenção para dentro. E você vai reconhecer que aquilo que você chama de eu, em uma visão mais profunda, também é Ishvara. Também é essa divindade, aquilo que te sustenta. É Ishvara, esse que não é separado do todo, como o sonhador e o seu sonho. Só que o sonhador, ele é transcendente, ou seja, ele está além do seu próprio sonho, ele não é afetado pelo próprio sonho. E se ele não é afetado em relação ao sonho, ele é eterno. E por ele ser eterno, ele pode sustentar essa criação, essa manutenção e essa destruição. De novo, nesses ciclos desse universo. Por ele não ser modificado pela sua própria criação, como o sonhador não é afetado pelo seu próprio sonho. Ishvara, aquilo que existe sempre, e sempre, porque Ishvara é a manifestação do próprio tempo, mas o tempo é a sua criação. E Ishvara, não sendo afetado pela sua criação, Ishvara não é afetado pelo tempo. Portanto, aquele que cria é aquele que conhece. E se tem conhecimento, esse conhecimento precisa vir de um ser consciente. Só que esse ser consciente, ele não pode pegar o material fora de si mesmo, porque tudo que existe é a si mesmo. Porque o universo não veio do nada, então do nada Ishvara pegou, não existe o nada. Tudo que existe é Ishvara. E Ishvara, pegando o material de si mesmo, manifesta, sustenta e destrói. Portanto, Brahma, Vishnu e Shiva são manifestações de um único Ishvara. Quantos deuses existem? Uma única realidade, um único Ishvara, que é absoluto em relação ao relativo, que é todo esse universo que se modifica a todo instante. Mas se modifica porque tem uma base, tem uma semente. Então, assim como o sonho se manifesta do sonhador, que é absoluto em relação ao sonho, o sonho tem uma duração e o sonho tem uma destruição, uma dissolução. E quando o sonho se dissolve, ele não vai para o nada, ele volta para a sua fonte, que é o sonhador. Então, Ishvara, sabendo que esse mundo não é um sonho, isso é só um exemplo, ele é a base que cria a partir de si mesmo, que sustenta devido às suas ordens, à sua própria inteligência, e que dissolve todo esse universo, trazendo esse universo para si mesmo, como o sonho sonhador, como a aranha e a sua criação. Só que a aranha é separada da sua criação. E Ishvara não é separado da sua criação. Então, se você é munido de conhecimento, você não precisa de um altar como esse que está aqui atrás. Porque todo esse universo é uma manifestação de Ishvara. Por isso que é divino. Porque é a presença reconhecida pelo seu conhecimento de Ishvara que está em tudo que é extraordinário, em tudo que não é do homem que controla, como as estações do ano, como os aromas, o cheiro, como o funcionamento do corpo, como o funcionamento da mente. Tudo isso é uma expressão de Ishvara. Ishvara é o extraordinário, ou melhor, o extraordinário é Ishvara. Então, se você quer conhecer Ishvara, basta você reconhecer tudo o que é extraordinário nesse universo. E a sua mente é extraordinária.
o seu corpo é extraordinário, a sua história é extraordinária. Então você caminha aqui nesse universo, criando a partir de agora uma relação direta com Ishvara, porque Ishvara está na forma do corpo, Ishvara está na forma de tudo que é material, é o corpo de Ishvara. E Ishvara está na forma da sua mente e de toda inteligência, sendo a causa material, sendo a causa inteligente, não estando separado de você, sendo iminente, estando presente em todo lugar e também sendo transcendente, porque assim como um sonho, o sonho não afeta o sonhador. Ishvara não é afetado por esse universo. E se ele não é afetado, e a mudança é o tempo, a mudança é a transformação, Ishvara é eterno. E por ser eterno, esses ciclos de criação e dissolução, eles não vêm do nada. Eles vêm de uma base que sempre foi, sempre será e sempre porque é eterno. Porque não muda. Porque a base é a semente de todo esse universo. Então, todo esse universo ele é criado a partir de Ishvara. Ele é sustentado a partir de Ishvara. E ele é dissolvido voltando para Ishvara. Portanto, tudo que existe é Ishvara. E quando essa existência findar o seu karma e for dissolvida, porque isso acontece de bilhões e bilhões de anos, não vai para o nada e do nada se cria um novo universo. Volta para Ishvara, que é o Criador e o conhecedor de tudo. Criando tudo, não a partir do nada, mas criando tudo a partir de si mesmo. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harehi Om. O Namastê, então, é uma aula profunda, é o conhecimento de Ishvara, e do conhecimento de Ishvara surge a devoção. E o que se tinha, o que se tem para falar, tem mais coisas que a gente pode adentrar nesse assunto. Isso leva um tempo para ser assimilado e talvez essa seja uma aula que você deva escutar novamente, né? E tentar contemplar na sua experiência o que está sendo dito aqui, porque tudo que está sendo dito aqui não pode ser negado, né? Então tudo que foi posto tem lógica, bate com a nossa realidade, enfim, bate com a nossa experiência. E é algo fundamental para você entender Vedanta, para você entender a si mesmo, entender Ishvara, porque você não está separado do todo. E a mensagem de Vedanta é que eu sou aquele, eu sou idêntico àquele. E quando aponta para aquele, está apontando para o todo. E o todo é Ishvara. Só que o todo envolve o corpo e mente. Então, a natureza do todo é idêntica. É uma única consciência que é a realidade por causa da qual tudo existe, que é chamada de nomes diferentes. Às vezes é chamada de Brahman, às vezes é chamada do próprio Ishvara, às vezes é dado um outro nome. Então não se preocupa com isso agora, vai continuando seu estudo, que daqui a pouco isso vai ficar claro. Mas esse relacionamento, ele deve ser feito e ele vai ser muito benéfico para lidar com as suas emoções,
para lidar com o inesperado, para lidar com questões complexas e difíceis da vida, porque Ishvara é o doador de tudo. Ele, como sendo o Criador, ele é o doador de tudo. Então, tudo que você recebe dentro de uma ordem que é infalível, que não tem um erro. Então, você está vivendo aquilo que você precisa viver. Você está escutando aquilo que você precisa escutar. Você está onde você tem que estar. E assim, some a negação da realidade. E se você não nega a realidade, você não sofre pela realidade. Você invoca uma objetividade. E objetividade é amadurecimento, é crescimento. Um forte abraço. Se tiver dúvidas e perguntas, é só enviar. Tchau!